Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a série A Namorada Ideal, que é uma série muito polêmica em questão de história e que está atualmente no top 10 de séries mais assistidas do Prime Video. Cara, meu Deus, que série do caramba! Vocês vão ver aqui nesse vídeo com os meus comentários, porém, caso você já tenha assistido a série, você vai entender do que eu tô falando, porque é uma série que não é um tema muito discutido em séries e filmes atualmente, mas que tem tanto plot twist e teve uma ideia tão genial que eu me impressionei muito, muito mesmo. E por não ser uma série tão conhecida ainda, o conteúdo dela, o que ela tem, tudo o que aconteceu nessa série é simplesmente bizarro. Mas é isso. Roda a vinheta porque hoje nós vamos comentar sobre essa série tão incrível, tão perfeita e que eu juro, ou então eu aposto muito, que não vai ter outra série que tenha uma ideia tão genial quanto essa. Pois muito que bem, vamos começar porque eu estou bem empolgado para fazer o vídeo de hoje. Nós começamos a série com um epílogo mostrando uma morte misteriosa. E logo após essa cena, a série passa para 5 meses antes, que vai ser o tempo onde esses eventos vão acontecer. O primeiro ponto que me incomodou na série foi o ator que escolheram para fazer o Daniel. Que assim, não é que o ator que faz ele é um homem feio, de jeito nenhum. Mas ele é um homem rústico, um homem que foge um pouco dos padrões esperados para filhos de Robin Wright, que é a Laura, perfeita, maravilhosa, belíssima, enfim. Mas ele atua bem, ele entregou um ótimo personagem, ele teve uma ótima desenvoltura na série, então no quesito atuação e entrega, ele compareceu. Agora, no quesito beleza, eu acho ele bonito, mas não tão bonito para ser o Daniel, sabe? Levando em conta que toda a série gira basicamente em torno dele, da Laura e da Cherry, eu esperava um ator um pouquinho mais gato para fazer o Daniel, mas não atrapalhou minha experiência, não foi algo assim que eu desgostei, foi algo que me incomodou. Mas depois, quando eu fui assistindo os episódios, eu fui me afeiçoando ao ator, eu fui me afeiçoando ao modo como ele fazia o Daniel. Então, foi uma coisa ali de começo de série, mas que depois eu fui me acostumando. E falando da Laura, a gente começa o primeiro episódio com ela recebendo a Cherry, a nova namorada do Daniel. Porém, ela fica um pouco incomodada porque a Laura, ela é uma mãe possessiva. Ela não é uma mãe protetora, ela é uma mãe possessiva. Ela não quer que ninguém chegue perto do filho dela, com medo de tirarem o filho dela de perto dela, com medo dela perder o lugar dela de mãe, enfim. Basicamente isso é o contexto geral da série e ela e a Cherry começam a travar uma guerra para saber quem vai ter a atenção do Daniel. Eu achei essa ideia um pouco ruim de começo, achei, porque isso se tornou algo muito machista na minha opinião, mas depois, passando os episódios, eu tirei esse pensamento um pouco da minha cabeça e entendi que foi uma ideia genial, porque a série discute muito essa questão do homem ser o centro das atenções, e da mãe e da Nora brigarem por ele, e tem outros plot twists que fazem a série ficar ainda mais especial. Então, num contexto geral, eu achei depois essa ideia perfeita. Perfeita mesmo, e logo logo vocês vão entender o porquê. E a relação delas já começa bem estranha, porque uma não gosta da outra. A Laura não gosta da Cherry porque ela chegou do nada e, enfim, ela não sabe nada sobre a Cherry, ela começa a mentir muito sobre a vida dela, ela inventa uma vida pra Laura, que depois ela começa a descobrir algumas coisas. E a Cherry não gosta da Laura porque ela começa a barrar ali a aceitação dela na família. Então, como eu falei, uma começa a travar uma guerra com a outra. Mas uma coisa também que me incomodou muito é que ela fica que nem um parasita atrás do Daniel. Ou seja, tudo o que ele faz, por exemplo, se ele começa a namorar Cherry, ela não gosta. Se ele começa a querer mudar de profissão, ela não gosta. Se ele começa a querer sair de casa, ela não gosta. Cara, o homem tem 30 anos já. 30 anos. Ele não tem 8, ele tem 30. E isso me incomodou no nível que eu ficava tipo... caramba! Deixa o homem viver a vida dele em paz. Se a minha mãe chegasse pra mim, eu tenho 21 anos, né? Se a minha mãe chegasse pra mim e começasse a me sufocar do modo como a mãe sufoca ele, eu iria falar, mãe,
calma, tá tudo bem, eu já sou uma pessoa adulta, eu sei que a senhora se preocupa, mas tá tudo certo, deixa eu viver a minha vida, que se eu perceber alguma coisa de errado, imediatamente eu notifico a senhora e nós vamos ver ali o que tá acontecendo. Porém, a Laura, gente, ela fica que nem um encosto perto do Daniel, e isso de primeiro momento começou a me irritar. Mas depois eu comecei a entender, obviamente, assistindo a série até o final. Mas de primeiro momento foi algo que não me desceu. Tudo o que o Daniel fazia, tudo o que ele apresentava ali e representava a Laura, ou ficava incomodada ou queria proteger muito ele. E isso me irritava num nível. Ai, que meu Deus do céu, eu já queria desligar a TV ali mesmo, mas eu dei uma chance pra série. E que bom, porque é simplesmente surreal de incrível. E eu achei a Cherry uma diva, não posso negar. Gostei da roupa, gostei do cabelo, gostei do modo de se portar, gostei que ela driblou a Laura na primeira visita ali com a família. E eu achei ela um pouco pick me girl no primeiro episódio, mas depois de entender que a série é sobre POV das duas, ponto de vista, sobre uma mesma situação que é o Daniel, eu entendi que a Laura pintava a Cherry como uma pick me girl, sabe? Mas ela não era bem assim, quer dizer, de acordo com o ponto de vista dela, ela não era assim. Mas, de acordo com o ponto de vista da Laura, ela era assim. Então, até a gente saber quem estava certo e quem estava errada, era algo que dificultava muito o meu entendimento na série. Então, eu ficava muito confuso em saber, porque a série tinha cenas basicamente iguais, né? Metade do episódio era sobre o ponto de vista da Laura e metade da Cherry. Então, muitas coisas que acontecia, eles repetiam os acontecimentos, mas eles mudavam algumas coisinhas. E eu achei essa ideia genial, porque a gente vê que o Daniel é o centro da história, basicamente. E enquanto a Laura não quer que o filho namore, que o filho tenha uma vida, a Cherry quer que o Daniel se desprenda dessa mãe possessiva. Então, até a gente escolher um lado e saber quem tá certa e quem tá errada, é algo ali que faz a série ficar ainda mais bombástica. Nossa, eu me impressionei muito com isso, gente. De verdade, eu me impressionei muito mesmo. E passando um pouquinho pra frente, a gente tem o momento em que a Cherry e o Daniel se conheceram. A Cherry, ela trabalha numa imobiliária e ela se finge de uma outra colega pra conhecer o Daniel, apresentar um apartamento novo pra ele. E é aquilo, né? Eu achei isso muito rápido, porque assim que ela apresenta o apartamento, já rola um momento ali, eles acabam, né, tendo aquela cena quente que aparece no episódio. Eu achei isso bom? Não, porque na vida real isso não deve acontecer com muita frequência. Então, se o intuito da série era falar o que acontecia na vida real, isso foi um pouquinho precipitado, mas foi algo que aconteceu na série e esse foi o modo como eles se conheceram. E a gente já passa para os flashbacks, que também foi algo que eu gostei muito, de mostrar flashbacks deles antes de chegarem na casa da Laura. Tipo, deles passeando juntos, deles na casa, deles construindo uma relação boa antes de chegarem no primeiro dia em que eles foram conhecer a mãe do Daniel. Mas a Cherry, ela tem uma vida bem diferente do que ela gostaria de ter. Ela mora numa casa mais simples, ela tem uma mãe açougueira, então ela montou uma vida de rica para ficar bem aos olhos da família, obviamente. Até porque se a Laura percebesse que o filho dela tava namorando uma pobretona, ela não ia aceitar de jeito nenhum, e é óbvio que a Cherry não ia conseguir ficar com o Daniel. Mas ela tenta se encaixar na família. Porém, as coisas não saem como esperado na viagem para a Espanha, que é o foco, se eu não me engano, do segundo episódio. Nessa viagem acontecem muitas coisas, muitas revelações. É o momento em que a Cherry e a Laura começam a ter ali um embate maior, e eu realmente fiquei um pouco incomodado com algumas coisas, porque é isso que eu falei. Teve ponto de vista de uma ou de outra. Então, até eu ver quem tava certo e quem tava errada, não consegui ver nesse episódio também. Precisou do episódio 3 ou de um episódio 4 pra mim realmente firmar um lado e saber, essa tá certa e essa tá errada. A gente também teve um background muito grande da família da Laura e do Howard, que eles tiveram uma outra filha antes do Daniel, que acabou falecendo muito pequenininha, se eu não me engano. E também tivemos ali a Laura invadindo muito o espaço do Daniel, o que continuou me incomodando, porque, deixa o cara ser feliz com a namorada dele, meu amor. Deixa ele viver, vai viver com o teu marido, vai viver com a tua amiga que tava ali.
Cara, uma casa boa daquela, uma casa enorme. E a gente vê também que o ponto inicial da série foi muito genial. Porque enquanto a Laura pinta a Cherry como possessiva, agressiva, uma pessoa que vai fazer mal para o Daniel, a Cherry também pinta a Laura como possessiva e uma pessoa que prende muito o Daniel. Então, reforçando, eu achei essa ideia incrível. Eu achei essa ideia perfeita. Nossa, eu acho que nenhuma outra série vai conseguir trazer esses pontos de vista e essa ideia original para uma série. Porque, cara, tu fica vidrado. Tu vê o primeiro episódio, aí tu quer ver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que é o último. É uma série muito boa. Os episódios são um pouquinho longos? São um pouquinho longos. Mas o que importa é que a série em si, ela é muito boa. Ela é muito boa, muito incrível. Nossa, eu estou até agora processando o que eu assisti nesses 6 episódios, porque a ideia foi simplesmente genial. Nossa, genial mesmo, assim. Ah, os caras estão de parabéns, sabe? Nossa, Prime Video, ó, entregou tudo. Sabe o que é tudo? Ai, gente, desculpa, tá? Eu sou uma pessoa cronicamente online e eu tô adorando esse meme. A série, ela tem toda essa montagem de pintar uma das duas como errada ou até mesmo as duas. Então, quando você coloca cada uma nessa posição, você tenta entender um pouco o lado das duas. Então, basicamente, cara, nossa, por favor, só assistam, tá? Só assistam essa série. Se vocês ainda não assistiram, fica aqui um convite meu para vocês assistirem, uma indicação pessoal, porque realmente o conteúdo dessa série, ele é simplesmente bizarro. Bizarra é a palavra que a gente pode definir essa série. A série, ela tem uma pegada meio mistério, ela tem uma pegada meio drama, mas ao mesmo tempo ela tem uma pegada muito real, que famílias passam por isso no dia a dia. A série terminou dessa forma bizarra, com esse final que precisa de uma parte 2. Por favor, Prime Video, eu sei que é uma minissérie, mas se vocês puderem fazer uma parte 2, eu gostaria muito de assistir, de saber como que a história vai seguir. Mas se não tiver uma parte 2, fica aqui no nosso imaginário. Mas dando aqui uma opinião final sobre a série, eu achei boa a ideia original, como eu já comentei. Achei que a briga entre elas serviu pra gente fazer até uma discussão sobre como o modo como duas pessoas enxergam outra acaba, às vezes, atrapalhando e acaba, às vezes, levando a algo fatal, como foi o que aconteceu. E sobre o final, o Daniel descobriu sobre a Cherry. E agora? Será que ele vai ficar com ela depois disso? Será que ele vai se separar dela? E outra, o remorso dele em ter acabado com a vida da mãe dele, acidentalmente. Então são muitas perguntas que ficaram em aberto para uma possível temporada 2. Se a Prime Video quiser fazer, eu vou ficar muito feliz, inclusive. Mas é uma série incrível, gente. Super indico para vocês assistirem, porque vale muito, 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 muito a pena. Nossa, eu estou assim até agora em êxtase com essa série, que foi super especial e ao mesmo tempo foi super bizarra de assistir. E foi isso, gente. Essa foi a minha resenha sobre a série A Namorada Ideal, que está no top 10 do Prime Video de séries mais assistidas. E me conta aqui nos comentários se você já assistiu essa série, o que você achou. Me conta aqui qual foi a sua cena favorita, se teve alguma outra cena que eu não comentei, pra gente ir conversando sobre isso. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.